Gravando. Bernardo, boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 19 de março de 2021. Estamos no meio da pandemia e aproveitando nosso tempo como der, né? Como dá. Sim. Escuta, hoje é o último episódio dessa série de conversas que a gente está fazendo sobre as expedições experimentais multimídia e sobre o conceito do público-herói, e chegando hoje no episódio das instalações interativas multimídia, que é um ciclo de trabalho que eu fiz e que tem a ver mais ou menos com mais ou menos não, tem a ver com essa pesquisa, Sim. mais ou menos porque não é exatamente uma expedição, né? Sim. E a gente vai conversar um pouco, são 6 instalações, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E elas são porque as expedições experimentais multimídia eram espetáculos enormes, viagem ao centro da Terra no túnel sobre o Rio Pinheiros, a grande viagem de Merlin, que saía de São Paulo numa carreta multimídia, que era um caminhão adaptado com pessoas dentro, né, o público viajava lá dentro e parava no aterro sanitário dos Bandeirantes, depois ia até Jundiaí, no teatro que estava abandonado há, sei lá, 50 anos, que era o Teatro Politeama, do início do século XX, e muito lindo. Lá a gente fez o castelo do Rei Arthur, depois a gente ia até uma lagoa no meio da mata lá, e voltava. Isso era um espetáculo de 135 quilômetros, durava 5 horas. Depois a gente fez a Viagem da Terra no Rio de Janeiro, que era em 1 quilômetro de infláveis de enormes dimensões, assim, tinha um túnel lá que tinha 16 metros de altura por 80 de comprimento, e outro tinha 8 metros de altura por 100 de comprimento. E a maior sala tinha 20 não, 20 não, tinha 16 metros de altura por 20 metros de diâmetro. Eram coisas enormes, assim. Nossa, era enorme. Enorme. E tudo infláveis, né? Inflável é uma coisa leve, né? Mas isso eu já fiz, tem um episódio, eu conversei com o Otávio Donassi, que é meu parceiro nessas viagens, você sabe. E agora, tinha o que estava por trás dessas, o que está por trás dessa pesquisa da Companhia do Centro da Terra é a história do público-herói, que afinal de contas explica, é o conceito que está, subjaz a ideia de participação, de colocar o público participando. Por que o público participa? Que ideia é essa de fazer interatividade? Então, na nossa concepção aqui, na minha pesquisa, é criar oportunidades para o público ter uma vivência artística. Quanto mais plena, quanto mais densa, quanto mais profunda, mais radical for, melhor, né? Sim. Então, tem vários tipos de participação, mas é sempre a mesma ideia, é tirar o público do seu cotidiano conhecido, onde as referências, de vida ele conhece todas praticamente, né, e colocá-lo numa situação desconhecida, em que ele vai ter que se defrontar com decisões que ele vai ter que tomar, ou ele vai ter que se defrontar com situações que ele nunca viveu antes, e vai eh, tirar dessa experiência alguma coisa para si, né. Mas são Uhum. situações artísticas, né, então essa que é Sim. a graça, a gente criou situações artísticas, para que tivesse, uma experiência, a palavra é artística, porque não é religiosa, não é política, não é ideológica, a gente quer fazer uma coisa o mais aberto possível. Eu tenho as minhas convicções, mas o público lá dentro vai ter as dele. Então é dentro daquele conceito de obra aberta que Uhum. Humberto Eco fala, ele tem um livro que chama Obra Aberta. Enfim, as expedições eram enormes, como eu expliquei, e as instalações eram mínimas, então é uma espécie de expedição minimalista. Tinha o mesmo espírito e até a mesma estrutura das expedições, que a gente vai explicar um pouco, só que eram minimalistas, eram curtinhas e pequenas, né. Aham. E o que mais, Bernardo?
Quer dizer, o próprio Viagem ao Centro da Terra, né, a primeira expedição, já tinha, né, já era composto por algumas instalações Era. multimídia, né? Completamente. Claro, Ele era eh, ele em si, ele era um penetrável de concreto, né, pode entender, assim, que era uma obra inteira um penetrável. Agora dentro dessa, geografia, desse roteiro, físico de concreto, porque ele tinha uma dramaturgia, porque ele era linear, né, tinha uma linearidade, o túnel você começa e termina. E tinha, várias instalações, vários penetráveis e várias instalações participativas. Então o público, ele nunca era compulsório, mas o público sempre era convidado a participar, e atravessar essas propostas artísticas, né, sim. Então ele era performativo, ele era interativo, ele tinha teatro, uma série de coisas. Agora, nesse caso agora dessas instalações que a gente vai falar, elas eram num espaço menor, tudo menor, ela feita para ser sim, só uma instalação, né. sim. Ah, e acho que elas se encontram em outro campo, né? Quer dizer, eu acho que as expedições que está dentro desse campo do teatro barra performance, né? Mas É, era um espetáculo, né? A gente pode chamar. As instalações, acho que vão conversar com outra área, assim, né? se Então acho que está muito mais próximo de uma coisa de artes visuais. É que é artes visuais, mas não é para ver, né? É para participar, né? tipo Interagir. né, o conceito Mas de acho que se, instalação dentro das artes plásticas, sei sim, lá, das artes nesse sentido, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Ela tem mais a ver com a Helio Oiticica e seus é, parangolés, essas coisas ali, que ele fez coisas assim, né, Helio Oiticica era incrível, ele fez umas coisas assim. sim, O sim, nosso vai um pouco para outra área, o tempo, o momento histórico é outro, etc, né. claro. Mas, essas instalações eu fiz a convite do Centro de Cultura Judaica, que agora virou o Nibis Cultural, que fica aqui no Uhum, Sumaré, perto da ponte da Avenida Doutor Arnaldo, né, sim, e todo ano tinha um encontro artístico, uma mostra de artes que chamava Ciclo Multicultural, e a produtora, a inventora desse ciclo era a Yael Steiner, grande amiga nossa, e todo ano ela me convidava para fazer uma instalação, né. uhum, E a partir de 2005 eu fiz todo ano até acabar o ciclo, então foram 6 instalações durante 6 anos. sim. E elas que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, o Bernardo. Sim, a primeira, que foi em 2005, chamava-se Sobreviventes, É. né, e que você gosta de chamar de sala de chuva. Exatamente. Era uma sala de chuva e eu Era uma sala de chamava, chuva. eu fiz um book em inglês que talvez ela viajasse e eu chamava de Raining Room. Mas lá, por ser no Centro da Cultura Judaica, eu tinha uma ideia de que, a chuva é aquilo que cai do céu na nossa cabeça, né, ela está acima de nós. Então eu Uhum, chamava aquilo de sobreviventes. Nós somos os viventes, aquilo está acima dos viventes. E também nesse sentido da kippah. A kippah é aquela, chapeuzinho que a gente põe, né, na cabeça em cerimônias sim, judaicas, tal, todos os judeus usam aquilo, para lembrar-nos de que Deus está acima de nós, um dos uhum, significados. Então eu imaginava que era uma sei lá, uma ironia em cima desse conceito de que o que está acima de nós, né, meio iconoclasta aham, talvez, mas era, a chuva acima de nós, ou também o sol, o céu acima de nós, o sol acima de nós, o universo acima de nós, tinha esse sentido. Por isso é o que está acima dos sobreviventes. Talvez Deus sim. acima de nós. Mas, daí com E o tempo não, e aí na prática, como é que era, né? Quer dizer, eu conheço, mas eu sei que o público chegava e já tinha uma primeira coisa que é então, mas com o tempo virou vestir sala de algo, né? chuva, é isso que eu estou falando. Com o tempo eu comecei a chamar de sala de chuva, que era mais dentro do conceito, né. Agora, Sim. você está perguntando como que funcionava? Não entendi. É, o público chegava lá, era uma sala, né? É. Mas para entrar nessa sala de chuva, que obviamente acho que dá para imaginar que chovia dentro dessa sala, você pode até contar como que você Não, fez. claro, claro. Era uma sala de chuva, então era assim, tem um andar lá no Centro da Cultura Judaica que era
tinha um pé direito bem alto, então tinha uns 4, 5 metros de altura, Uhum. e acho que era 5 metros. Então eu fiz um quadrado mesmo, um enorme dado, né, um cubo, de lona preta, plástica preta, impermeável, e o piso também, tudo de lona preta. E em cima eu coloquei uns, canos de água perfurados, e deu muito trabalho você fazer o furo certo, porque se você fura muito sai um xixizão, se você fura pouco não sai xixizinho nenhum, se não sai gotas, e ele é linear, então a pressão aqui é maior do que lá, então tem todo um eu tive que chamar uma pessoa para me ajudar, que foi o Amilcar Papiani, que conhece muito, de instalações hidráulicas e tal, e para a gente dimensionar isso. Então, tinha uma série de canos de água em cima, com uma bomba, era pressurizado, bombando a água lá e fazia chover. E chovia mesmo. Então E ficava chovendo, reaproveitava chovendo. a água, assim, né? Daí a água caía nessa lona do piso, era recolhida num ralo, ia lá para um filtro, era filtrada, voltava para a caixa d'água e era bombeada de novo. Então era um circuito fechado de água limpa, né. E o que acontecia? Todo mundo entrava de galocha, tal, então era limpo mesmo. Então o que acontecia? Chovia, e em cima a brincadeira, em cima dessa grade de água, eu coloquei 10 projetores de vídeo virado para baixo, assim. E os projetores, eles projetavam, ou raios e trovoadas, né, associadas com som, era um DVD de som, raios e trovoadas, dava aquele, barulho de tempestade, né, e de vez em quando ele abria uma surpresa, que eu vou contar já qual é a surpresa, né. Então o que que acontecia? O público, ele, tinha um vestiário em que ele colocava botas de borracha, colocava uma capa de chuva, tinha vários tamanhos, tal, e um guarda-chuva branco. E todo mundo entrava então nessa sala preta com guarda-chuva branco. E o raios, trovões, né, tudo, quando, refletia no guarda-chuva, então apareciam uns flashes, assim, e a pessoa estava numa tormenta, era igualzinho uma tempestade, né, Sim. e era muito Uma dúvida que eu tenho, a sala era uma sala escura, assim? era escura, Ela ficava era iluminada pelos projetores? era o mais preto possível, mas o projetor ele tem uma luz Sim, residual, né, você sabe disso, né. sim, sim, Então ele iluminava um pouco a sala. Eu não gostava, eu queria sim. mais escuro, mas não consegui resolver esse problema aí, né, técnico, né. Aham, Mas precisava um pouco de luz de qualquer forma, então ela era fracamente iluminada, e o suficiente para você não se trombar, etcétera. E aquela aham. chuva, chuva, chuva que também, né, Claro, dificultava um pouco a visão, e a tal. visão, né. E você usava então você entrava e era chuva, era uma tempestade. Uma tempestade, então era um tempo fechado, um tempo feio. Só que de vez em quando, ia uma música tocando adequada a essa chuva, trovada, e tal, e um pedalzão lá. E de vez em quando abria no seu guarda-chuva um céu azul e um sol brilhando. Então era uma projeção de vídeo circular exatamente no seu guarda-chuva, você procurava e achava, então de repente no seu, mundo privado e íntimo, abria um céu azul. E sempre Uhum, essa esse céu azul era associado com uma música alto astral de chuva, né, então tinha Raindrops Falling on My Head, que era do uhum, Butch Cassidy, uma música, conhecida, ou Chove chuva, chove sem parar, né. uhum. E seguia tudo que era chuva, música de chuva que eu encontrei, assim, alto astral, eu coloquei lá. Então era um E pupurri nessa hora des parava a chuva? não, não Ah, parava a não, a chuva. chuva ficava? É, eu não tinha como Ah, parar. A chuva sim, ficava, mas o sol prevalecia, sabe. Então meio que sim. você esquecia que tinha chuva, porque ficava aquele sol bonito, aquela música alto astral, e você que meio ficava curtindo aquilo. E durava 45 segundos. E Uhum. daí acabava o tempo bom e entrava o tempo feio. O tempo Tempestade. fechava e voltava, trovoada, feijão, e daí pum. E daí você tinha que procurar um outro lugar onde abriria o sol de novo, porque no mesmo lugar não abria, sabe. Tinha uma Aham, matriz um jogo lá de refletor de projetores, abria aqui e lá, era meio randômico, então você ficava caçando, também tinha essa brincadeira de você ficar caçando, o céu azul. Era isso a instalação. E sim, era muito, muito divertida, sabe, era muito sim. gostoso de ficar lá dentro, né. Não, e tem essa coisa, é isso, né, o público estava dentro, né.
Acho que, Tá. lógico, faz parte do curso da instalação, né? Mas acho que prossegue ainda numa linha de pesquisa, né? É diferente de ser ir numa exposição, numa uma obra de arte, das artes visuais, onde você contempla e tal, né? E Então, nesse não, pô, você entrava debaixo de uma chuva. eu acho que até existem penetráveis em várias de várias formas, em outros lugares, mas assim, dentro da minha trajetória artística, o que eu busco sempre é isso. Então, essa, eu pensei essa instalação da mesma maneira, que eu penso uma obra maior, uma expedição experimental, né, multimídia. Só que é assim, ela tem o lado de fora, tem um portal em que você passa e depois você entra dentro. Então, no caso dessa, ah, da sala de chuva também, o portal era o próprio vestiário que você tinha que vestir, se paramentar. Então, é um destacador, uma coisa que te destaca do mundo cotidiano. Você fica se paramentando, se preparando para entrar para algum lugar, e daí finalmente você adentra esse outro lugar, e daí você vive a experiência plena, é interessante, sei lá, lúdica, e depois você volta, tira a roupa e daí você volta, só depois você volta para o seu cotidiano, entendeu? Então, na minha Sim, cabeça sempre tem esse esquema, esse formato de separação, aventura, né, experiência e retorno, tá? sim. Nesse E acho caso que tem uma coisa minimalista. e Oi. mas tem uma coisa a mais também, que é o público tem que agir, né? Ele tem É, que abrir o guarda-chuva, tem. ele entende esse jogo do céu azul que abre, então ele vai com o guarda-chuva branco, ficar embaixo do sol, né? Tem que se Então, você cadastrar. coloca o público realmente como um sujeito ali, porque não é só, estar lá, né? Se você pensar que Mas sem o público não tem instalação, não existe, sim, né, sim. tudo aquilo tem sentido, é bastante até óbvio isso, assim, mas, eu estou falando que dentro do contexto das minha pesquisa faz mais sentido, assim, né. Se você não põe o público lá, não existe a instalação, não é ela é uma sala que só fica chovendo, vazio, só faz sentido quando entra alguém lá, e quanto menos a pessoa conhece o espaço, mais interessante ela fica. Depois que conheci, Sim, muita gente voltava lá, porque era divertido, claro, claro. mas era isso, a instalação era essa, a ambição que eu tinha com ela era essa mesmo, que as pessoas se divertissem, curtissem e tal. E as pessoas iam de casal, os namorados ficavam se beijando lá, namorando lá dentro, e, Aham, as crianças corriam pra caramba, era livre, não tinha restrição, sabe. É o que você falou, aham, o público desfrutava do espaço como queria, né. E sim. chovendo, era Deixa eu engraçado. ver. Nós seres urbanos não estamos mais acostumados a tomar chuva, né. Quando é criança Sim. no A gente acho foge, né, da a gente chuva. foge. Acho que no campo lá, no interior, tal, o pessoal toma mais chuva. Agora em São Paulo ninguém gosta de chuva. Sim. Mas então era isso, essa era Bom, essa foi a primeira em 2005. Em desenho. 2006 teve de novo o novo convite, né, acho que deu muito Sim, certo aí em 2005, e aí foi. 2006, Eu quebrei tudo e lá acho no que setor. Foi muito e divertido. foi na mesma sala, né, a de 2006? Sempre era É na que foi na mesma mesma sala. sala. Eu chamava de minha É. sala, era minha, assim, no no ciclo multicultural aquela sala era minha, praticamente. E aí 2006 foi o Corpo d'Água, que era água de Não, novo. era água de novo, porque foi meio uma coincidência, mas essa, o Corpo d'Água, já foi meio de encomenda, porque tinha uma pessoa muito bacana e que fez uma exposição só sobre água, porque a gente estava nessa época de valorizar a água. Lógico, hoje, todo mundo sabe disso, é uma coisa importantíssima, mas na época começou essa coisa ah, da água ser um bem finito, uma coisa de educação ambiental, que era importantíssimo cuidar da água, do planeta, etc, né. Uhum. E a Betty Lorenzetti, que é quem fez essa exposição, ela fez uma exposição só sobre água, chamava O Corpo d'Água. E depois, hã, a Yael me pediu para fazer um comentário sobre essa exposição, para trazer a exposição, alguma coisa desse, resgatar um pouco dessa coisa da água na no ciclo cultural. E daí eu fiz um o que foi assim uma poética da água, tá. Uma coisa muito suave e menos, assim, eh, sei lá, hã,
enfática do que essa que a gente fez antes, era uma coisa mais suave. Então o que acontecia? Hã, de novo separação, aventura ou experiência e retorno, né. Então, tinha um túnel, que você entrava por um túnel e ele tinha até um formato, de uma vagina, assim, porque os infláveis é uma válvula, então você tinha que Sim. entrar, acabou ganhando um significado isso, sabe. Porque você entrava dentro desse túnel, era um canal escuro, e lá no meio tinha uma bola branca grande, que até era um útero, porque Hã. e dentro desse inflável de branco, e tinha retroprojeção, ele era de fora, era projetado, projetadas imagens em grandes dimensões, né. Era o que dava para fazer, não tinha ainda um videomap, né, para modelar tudo, eu sofri lá para conseguir modelar aquele espaço. Então, você ficava cercado de imagens, tá, tipo projeção. Ocupava o inflável inteiro, O assim, Flávio né? inteiro, tipo a projeção 360 sem o equipamento para isso, era uma coisa low tech, Aham. bem mais simples, né. Então, eram esses projetores de vídeo que eu colocava para fazer essa montagem, e passava só as situações de água, então era água em cachoeira, água chovendo, de novo água, muita água, porque era o corpo d'água, a ideia da água. Sim. E no meio desse, inflável, era uma forma meio esférica, né, tinha um tronco, um enorme tronco de árvore, e pendurado nesses troncos de árvore tinham balanços. Então você era Uhum. só isso, você chegava, sentava nos balanços e ficava, flutuando no ar, né, e balançar é super gostoso, eu adoro balanço, não sei, todo mundo gosta de balanço aí. Muito divertido, né, você fica te remete à Sim. infância e tal. Então iam muitos adultos, crianças, mas e ficava se balançando, ouvindo uma música super envolvente e vendo no meio das cachoeiras, porque tinha cachoeira, imagens lindas, então você ia lá para o alto, via a cachoeira, lá do alto, depois você voltava lá para trás, então tinha esse, como se estivesse voando no meio da água, né, desses Uhum. espaços que foram escolhidos para isso, para ter essa sensação. E daí desenvolvia, tinha até uma narrativa, que eu até não gostava muito disso, tá, mas tinha essa linha narrativa, eh, que levava até um feto dentro do útero, que é água também, né. Então, Sim. meio sem querer, essa instalação acabou virando isso, porque você entrava para essa abertura que parecia uma vagina de plástico enorme, e daí você entrava para um canal e entrava no útero, e você estava lá dentro e via o bebê, então É. tinha essa linha, essa outra, esse comentário aí. Uhum. Eu gostava mais da parte livre, que não tem uma narrativa linear, hã, uma Um discurso, né? explicação, um discurso É, explicativo, eu não gosto, né. é. Mas aí ficou interessante, porque tinha essa conjunção de Ah, coisas. mas é isso que eu falei, acho que de novo o público foi convidado a agir, né. Quer dizer, Ah, sim, podia ser simplesmente uma sala com um banco, e você pode pois é. ficar sentado no banco contemplando ali aquele ambiente, né, o que te traz aquela música com aquelas imagens naquele inflável, só que era um balanço, é diferente, né. Ah, não, é tudo diferente. É muito simples, falando assim, é muito simples, mas lá era muito eficaz, porque ele era muito poético, era muito gostoso de ficar lá, as pessoas ainda ficavam balançando, sabe, as crianças não queriam sair, os adultos não queriam sair. Então Quantos balanços que tinha? tinham 3, 3 era muita balanços? É, gente. então, Formava é, fila para entrar, tinha até às vezes, quando a gente tinha horário, não podia ficar muito, as pessoas tinham que ficar se revezando, porque tinha fila, né. sim. E ficou esse ciclo multicultural deixava as instalações mais ou menos um mês lá, um mês e meio às Uhum. vezes, então, era bastante tempo, ia muita gente ver. E funcionava, Bernardo, não sei, era muito Sim. simples e tal, mas era poético, delicado, sabe. Não, eu estou pensando aqui que tem uma coisa que, lógico que não é tão inusual, mas quando a gente fala de instalação, né, realmente a gente está falando de uma, sei lá, uma linha aí, uma linha de pesquisa dentro das artes plásticas, porque a instalação é uma obra que você entra dentro, vai, É, penetrável, né. é, Só que eu já fui em algumas exposições onde tinha instalações e tal, e sempre eu tenho um pouco de uma sensação de que é um não me toque. É uma coisa meio, ó, você vai entrar, mas você não pode encostar na parede, você não pode mexer de lugar.
você não pode É, alterar quando nada, né? é, E essas quando propostas não, museu, né? assim Você é justamente o contrário, assim, você é convidado a agir, assim, né? com Você tem certeza. essa liberdade e é estimulado de certa forma pela proposta, automaticamente, né? Não, é isso, é sempre o máximo de interação possível. Nesses casos era uma solução, uma situação minimalista, mas sim, você tinha que entrar e participar, e tinha que enfrentar esse começo. Tinha gente que tinha medo de entrar lá, porque tinha um som, sabe, essa primeira entrada Aham. não era tão simples, que era um plástico enorme, um inflável enorme, assim, preto, assim, era uma coisa meio, eh, né, tinha uma música mais forte. Depois que você desenvolvia, entrava, daí que você achava lá o mundo mágico, né. Com tapete de Sim. grama, tinha um tapete de grama embaixo, então parecia que você Ah, estava sim. é. Bem, essa Sim. foi a segunda instalação, meio temática chamada O Corpo d'Água, tá. Hã, E aí, em 2007, veio a primeira que eu participei como assistente, que aí eu já isso, estava lá no Centro da Terra, né? Eu entrei em 2006 isso. e 2007 foi uma que é muito divertida, que é o Pneuma. Ah, o Pneuma é uma das que eu mais gosto também, uma das minhas prediletas, porque eu tinha essa busca de querer fazer as coisas, com os elementos, porque, assim, uma referência inicial Sim. da criativa. Então eu já tinha feito o Viajando da Terra, que é dentro do túnel, que é a terra, né, já fiz a sala de chuva e o corpo d'água que era na água, né, e o balanço era mais ou menos ar, né, mais ou menos, mas eu Uhum. queria fazer uma coisa com ar mesmo, né, bem forte com ar. E daí eu tomei por referência uma coisa que eu sempre me encantou, que são os túneis de vento. Não sei se o pessoal conhece, mas túnel de vento é um, eh como chama? É uma sala, um dispositivo, sabe, um lugar que, é túnel de vento que se chama, que você é usado para, estudar a aerodinâmica de aeronaves, de carros, entendeu? Até de navios e lanchas, tudo que vai furar o ar, que vai se, Aham. navegar no ar, precisa ter esse estudo. Então, e são feixes de vento, assim, paralelos e que eles cheio de então eles vão pôr, eles, por exemplo, põem um avião lá, que tem uma determinada forma, e o vento fica soprando, e tem cheio de sensores, assim, no na carenagem do avião, que medem a velocidade do vento, o fluxo, o feixe do vento, se ele sobe, se desloca ou não. Se você vai uma coisa muito alta, o vento pode subir embora, ele tem que acompanhar. Então, tem todo um estudo da aerodinâmica que é feito nesses túneis de vento, né. Uhum. E eu gosto muito gostei sempre desse tema aí, e eu lembrei quis fazer um negócio parecido. Então, eu chamei um amigo meu que é um, engenheiro mecânico, físico e tal, um cara, super competente, assim, professor Pardal que inventa, sei, meu amigo de infância, inventei muitas coisas, a gente criou muitas coisas, e ele muitas coisas juntos, né. E daí ele projetou essa sala de vento, circular, que era o que precisava. Então, era assim, era uma coisa, né, uma sala, imagina assim, que era circular. Então o vento circulava e ele ganhava uma inércia própria e ele ficava andando sozinho, essa que era a ideia. Então, sabe Aham. quando a gente brinca em banheira ou em spa, o pessoal fala, sabe, tem às vezes Sim. piscininha, de criança menor, que você fica correndo, Que correndo, correndo, fica e de a água água fica fica, né? girando, girando, ela ganha uma inércia, e daí você Aham. senta, ela te leva. É exatamente isso que a gente fazia com vento. Vento é um Aham. fluido, né, um fluido. Então a gente punha muitos, eram quase 40 ventiladores grandes que punha dispostos de um jeito especial, e eles faziam esse vento, girar, 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 tá. E no Uhum. centro eu fiz uma coisa que eu chamava de lojinha, era onde não tinha vento, era a lojinha onde tinha os adereços. Então, qual era a pegada da coisa? O público entrava, atravessava esse túnel de vento e entrava na lojinha. E na lojinha eles escolhiam toda espécie de adereços que eram aerocinéticos. Eu fiquei fazendo pesquisa de adereços, tudo que girava com vento, eu pesquisei. Então eu fui lá na Liberdade, eu fui na Flores de Abreu, loja de Hum. brinquedo, tudo que é lugar, né, Santo Ifigênia, são Aham. as ruas de São Paulo onde tem essas coisas, né. Sim. E procurando, eh eh
coisas e objetos que interagiam com o vento, né. E achei muita coisa interessante e fabriquei muita coisa interessante. Então, tinha o William de Souza, que é o nosso, até hoje está no centro da Terra, é o nosso querido técnico lá, e ele era muito habilidoso em fazer adereços. Então eu, junto com ele, a gente desenvolveu uma série de adereços aerocinéticos. Então, por exemplo, tinha um nariz de palhaço que eu punha uma hélice, ela girava. Tinha um auricular como esse Ah, de é verdade, tinha EPI, né, um fone, de né? segurança para som, para trabalhador, para proteção auditiva. Eu Sim, punha umas coisas com hélice, tudo tinha hélice, né. Óculos com hélice, óculos, né, lembra disso? Luva, sim. peguei luva também de GPS e pus uma hélice em cada, então você fazia assim, a sua mão toda girava, você punha assim, girava e tal. Daí eu fui numa sex shop e comprei sutiãs, tudo aqueles elementos de de sadomasoquismo que tem, essas coisas de Aham, coleira, de aham, calcinhas e elementos que eram possíveis vestir, né, e tudo eu sim, fazia com hélice, né. E os sutiãs eram muito bacanas, tinha vários sutiãs com vários tamanhos, com várias hélices, né, hélice, né, que giravam assim. E as próprias sim. hélices tinham pequenas, grandes, eu desenhava a hélice e demorou para aprender a fazer, a gente fazia em papel machê, e o É, tinha que fabricar hélice por hélice, né? hélice por hélice. E você lembra É, disso? Você lembro. lembra do William fazendo? Sim, ficava lá no papel machê fazendo, eram muitas hélices, muitas Muito. hélices. É, ele É, ficava lá internado na salinha e tinha que pôr no arame e tal, e fazer aquilo certo. E depois, hã, então tinha, roda, uma direção grande com uma hélice aham, grande, né, lembra disso? sim. E tudo que Mas depois tinha até bicicleta, não tinha? É, tinha bicicleta, velocípede, parece que para criancinha que ia lá, porque todo mundo era familiar, ia o netinho e o avô, todo mundo ia lá brincar, não tinha esse problema, né. sim. E, eh, a daí o que acontecia, as pessoas entravam nessa lojinha, se vestiam e saíam passeando na sala de evento. E eles formavam esculturas aerocinéticas. Os caras faziam assim para dançar, brincavam de avião, ficavam parados os casais assim, fazendo tudo girando. E era tão Aham, bonito que em algum lugar eu pus um espelho grande para as pessoas se verem. Então eles ficavam lá, tipo fotografia. É muito divertido, muito sim. divertido. E tinha uma coisa também que eu lembro que eram 2 ambientes, assim, nessa sala de evento tinha uma área mais clara e Isso, uma área que era 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 isso. luz negra, né. Era dia e noite, e na parte É, escura tinha luz negra, que é ultravioleta, né, que então daí eu pintei todas essas hélices com com tinta fosforescente, e que elas acendiam com a luz negra, e daí formava um desenho, ela tinha um arrasto, assim, né, um delay visual, né, então você, em sim. vez da hélice, ela girando, ficavam, círculos concêntricos de várias cores e tal, então ganhava, você tinha uma hélice grande aqui, virava um círculo na sua cara, assim, colorida, sabe. E era Uhum. muito bonito de ver essa parte, difícil de fotografar, eu lembro que eu sofri para É. fotografar, e de frente a esse, era tão legal de ver que eu fiz um camarote com vidrão, assim, então as pessoas de fora sentavam e ficavam assistindo, como se fosse uma vitrine, elas ficavam vendo, Era um hã desfile. é, é um desfile de escola de samba aerocinético. Era muito bacana, viu, eram, as pessoas se juntavam e tal. E isso era de noite, daí virava, tinha a luz do dia, que daí era claro e tinha um espelho para você ver, daí então tinha esse, e o Sim, vento comendo pau, o vento correndo, sim. correndo, correndo para fazer tudo girar, né. Não, e era legal porque a pessoa podia entrar e aí ela escolhia: "Ah, vou pegar aqui um capacete". Estava meio tímida, né. É, Pega um capacete, aí saía e via as outras pessoas: "Ah, agora eu vou pegar uma luva. Ah, é, agora eu vou pegar um sutiã". Aí as pessoas iam soltando e aí colocava um monte de coisa, né. Então era legal que você podia ficar experimentando, né. A lojinha, né, que era uma lojinha, mas você não precisava comprar, né, as coisas, você ia lá não, e só brincadeira, é. vestia, né. Mas aí é isso, as pessoas então, Não, e era muito, ficavam muito tempo ali. ficava. Elas ficavam um tempo, é. E a música eram umas valsas de Strauss, umas valsas veementes que tocavam para animar a Sim, turma, era legal. E tinha aquelas bolinhas de isopor, lembra delas? sim, sim. Você Que é isso, né, porque o vento a gente não vê ele, né. não, Mas aí quando você soltava, sabe quando você pega tem até umas almofadas que são meio, é que tem as bolinhas, é. bolinha de isopor, né.
Mas São depois umas umas grandes, alfabetizações, tinha umas né? bolas grandes, né. Tinha vários tamanhos, né? Até as grandes, elas ficavam rodando, né? Então, porque Elas ficavam rodando. o vento fazia curva, porque ele ganhava essa inércia, então as bolinhas acompanhavam o vento, então elas vinham, faziam perder, fazia curva e aceleravam, parecia carrinho de Sim, Fórmula 1, era muito legal de ficar vendo isso, né. sim, sim. E o que eu go É, falo. não, tem uma coisa que é legal, porque se você ia lá, quem era público, né, ia experimentar a obra e tal, você é muito simples. É, Mas tem que por ser. trás dessa simplicidade da experiência ali, né, e esse prazer de estar lá, tal, tem toda uma engenhosidade de, putz, você tem que construir os ventiladores no ângulo certo, construir a sala em si, né, fechar aqui, fechar a lojinha no meio, tem que Não, é um fazer, projeto, isso era produzir um isso. projeto de É um engenharia, isso é um projeto. projeto É, mesmo. Tinha que ter o ângulo calculado, não era fazer uma sala. A sala tinha é, um formato todo calculado. O sim. Giovanni Foz, acho que falei o nome, né? Giovanni Foz, esse que é o engenheiro, Uhum. ele calculou. Tem que fazer a curva, tem que pôr o ventilador num certo ângulo. Não, é um projeto de engenharia aí, né? Teve que ser feito isso aí. Sim, E o sim, que eu gosto muito, é que eu acho que é muito brasileiro, assim, eu acho que é carnavalesco, sabe. Parece uma sim, mini escola de samba, é muito colorido, e tal. Eu acho que é muito brasileira essa instalação. sim. Gosto Não, muito foi dela. muito legal. Eu lembro que eu ia, depois que tem um dia de estreia e tal, a instalação ficava em visitação durante um tempo, assim, né. É, E eu lembro que eu visitava lá, até por uma questão de manutenção, ver se estava tudo é. certo e tal, né. E às vezes eu ia num horário que era o começo, quando abria lá o Centro de Cultura Judaica, então eu tinha que ligar as coisas e tal, e como é que ia passar aqui? Não. É. E aí tinha que ligar as coisas, e eu lembro que ligava, e as únicas coisas que estavam, porque não tinha ninguém, eram as bolinhas. Então Ah, que ficava um legal. pouco essas bolinhas solitárias ali, né? E a bolinha branca de isopor passava na luz negra ali, né? É. Então ela, né, brilhava, assim, e era legal, assim, Ah, que legal. já estava funcionando. Eu tenho um amigo meu, um cineasta conhecido aí, que ele falava o seguinte: "Poxa, basta as bolinhas, deixa só as bolinhas de instalação", Mas né. era isso. É. É o Muito Meirelles, né, bem, o Fernando Meirelles, ele foi lá e tudo disse: bem. "Pô, deixa suas bolinhas, Carmen, não precisa mais nada". E é muito legal, a bolinha realmente que era mágico, né, ela fazia dar volta, assim. É. Mas então, Bom, e isso foi 2007. 2007, grande pneu, foi Aí, ótimo. 2008, tivemos, depois do Ah, pneuma, foi o vaso mágico de o Lilliput. vaso de Lilliput. Então, esse já era mais uma intervenção, na arquitetura do lugar, né, porque o Centro de Cultura Judaica é uma obra premiada do Loeb, né, do arquiteto, e ele é muito bonito. E lá dentro tem, por exemplo, um espelho d'água, assim, em que ninguém tem acesso, você só pode ver de longe, né. E tem uma Hum. clarabóia, tem uma cafeteria com uma clarabóia lá no teto com vidrão enorme para entrar luz, um quadradão assim, né, que você vê o céu. Então ela é muito interessante, né, do ponto de vista de arquitetura. E eu queria fazer uma interferência nesse espaço, né. Eu sou arquiteto, gosto de arquitetura e tal, eu achava que era legal fazer lá. Então, essa instalação foi uma, uma interferência no espaço arquitetônico do Centro de Cultura Judaica. Então, o que que eu fiz? Uma passarela, primeiro nesse laguinho, nesse espelho d'água, e lá no canto onde inacessível, normalmente, eu coloquei um vasão grande, um vaso meio bem grandão, assim, meio enigmático, né, tipo um vaso das Mil e Uma Noites, né, muito bonito o vaso, numa casinha assim na choupania, então as pessoas tinham que seguir essa passarela e olhar dentro do vaso. Só que quando elas olhavam dentro do vaso, o que que elas viam? Tinha um monitor, uma tela de vídeo pequena, que mostrava a imagem da cafeteria vista de cima, porque lá na clarabóia da cafeteria, 6 metros, 5 metros acima, acho que é 5 metros, eu pus uma câmera de vídeo que captava essa cafeteria. A cafeteria era um restaurante grande, tinha várias mesas, tinha uma É, biblioteca, né, a gente fala cafeteria, mas era um salão grande, assim, né? era um salão grande, tinha É. recepção, um montão de coisa acontecia lá. Então, hã, mas você, do seu ponto de vista lá, você via tudo pequenininho, por isso que era Lilliput, era pequeno. E você parecia um gigante vendo uma coisa pequena.
E dentro do vaso eu coloquei uma outra câmera que captava o seu rosto e jogava a imagem na claraboia, porque lá na claraboia eu pus, a claraboia está aqui, e aqui no alto, assim, eu pus um projetor de vídeo que projetava a imagem na claraboia. Eu pus uma tela branca, um lençol branco lá, né. Então o que acontecia? Não é lençol, era uma tela, Sim. com retroprojeção, né, para retroprojeção. Então, quando você punha o rosto lá, a câmera captava seu rosto e jogava lá em cima, então parecia, quem estava na cafeteria olhava, parecia que tinha um gigante olhando para você, sabe, que era enorme É, a dimensão, né, a é, escala era outra. E é, daí, quando a pessoa percebia que tinha essa brincadeira, então ele saía da cafeteria, ia para lá e jogava o rosto, daí ele via pequenininho, então ficava um sim. jogo lúdico, né. É, porque para quem está ouvindo aí entender também é isso, quando você olhava para dentro do vaso, essa tela, você não realizava assim, claro que logicamente era uma tela, né, mas ela estava de um jeito ali, né, trabalhada, que parecia que realmente você estava olhando dentro de um vaso e lá dentro do vaso embaixo tinha uma vivência É, liliputiana mínima, e as é, pessoas estavam numa cafeteria dentro do vaso, assim, né. Então você ficava com essa impressão. E aí a mesma coisa lá dentro, né, de repente na claraboia aparece um rosto enorme, assim, e você olha, né. é bem lembrado. A tela lá, eu estou falando que é tela, mas você não percebia que era tela, eu escondia o formato também. Então É, parecia que era realmente se você está podia ter olhando ilusão. um outro mundo, né, outros É, seres você ali, via que como vivem se dentro tivesse do uma vaso, né. sala de cima, uns bonequinhos andando lá, era isso mesmo. Essa que era a Sim, ideia, né. E sim. dava certo, era É. divertido. E tinha uma outra coisa, um corolário, um desdobramento da instalação que, assim, quando não tinha ninguém olhando no vaso, porque o vaso tinha um truquezinho que era um pedalzinho que, sem você saber, você pisava e comutava É para a verdade. câmera e pegava sua cara, seu rosto. Quando você saía, entrava uma imagem automática. Antigamente um computador tinha uma coisa chamada salvador de tela, né, quando ninguém usava, entrava umas imagens na tela. Então o que acontecia? Na claraboia aparecia um uma enorme, como se fosse uma enorme piscina ou uma cidade submersa. Então da cafeteria você olhava para cima, você via uma piscina como se fosse e seres nadando por ela. Então apareciam, mas não eram seres, eram humanos de shorts, eram de terno e gravata, por exemplo, então um cara de terno e gravata com uma valise e nadando. Daí passava uma mulher com vestido longo e salto alto, nadando, entendeu. Então eram os habitantes daquela Atlântida, né, vista de baixo para cima. Essa obra, quem Sim, fez essas imagens foi o Amir Edmoni, é um cineasta, é animador aí muito premiado, Amir Admoni. E ele que fez isso. Então era uma obra em si, isso daí. Você olhava e realmente, como era um vidro, você tinha ideia que era, tinha uma piscina lá você em estava cima, embaixo d'água. que era É, debaixo d'água. Todo mundo achava que: "Poxa, tem uma piscina lá", nunca soube que é. tinha, né. Daí subia, não tinha nada, né. Ah, e pensando também na experiência do público, também é uma estratégia de atrair a atenção para as pessoas olharem pra claraboia, né. Então, tem uma obra que está lá em constante, aparecendo constantemente em movimento, né, essa piscina, É, essas coisas flutuando, navegando ali embaixo d'água. E aí quando você está olhando, quando você menos espera, alguém foi lá fora no vaso, pisou no negócio, é, acionou e aparece um rosto, assim, de repente. tinha esse jogo, tinha. É, é, Era legal que era uma interferência mesmo no espaço e obrigava as pessoas a passear, então as pessoas vinham para é, lá, vinham lugares que nunca teriam ido. E então foi sim. uma apropriação da arquitetura do espaço e, esse jogo da claraboia virar uma piscina, que todo mundo saía para ver a piscina que não existia. Era uma realidade aumentada aí, Bernardo, era É, um mundo virtual que não existia, né, que sim, sim. Ah, e a própria passagem no espelho d'água também era uma coisa, diferente, né, porque o espelho d'água era um atrativo, né, era uma marca era registrada ali daquele espaço, né. era. E era um espelho d'água, ninguém entrava ali. Aquilo Não, estava sempre muito bem limpo, muito bem, era bonito, né. E era. aí essa instalação fez isso, fez com que as pessoas pudessem adentrar, andar sobre as É. águas ali para chegar no vaso. É, e de lá vinha outro ponto de vista do prédio. Era Sim, legal, ela funcionou bem, essa instalação, todas são sim, simples, são instalações simples e eu queria que fosse simples, o orçamento era baixo e tudo, então sim, não era nada pretensioso, a gente queria fazer uma coisa que fosse, é isso daí, são obras,
simples, né, mas é muito sim. eficaz, né. Então essa foi o vaso mágico de Lilliput, foi em 2008. 2008. E aí 2009 foram 2 juntas, né? É, 2009 então, eu chamo de uma realidade virtual low tech. Me permita. Que é assim, tinha o vídeo escafandro e o vídeo submarino. E a ideia era isolar a pessoa, o público, do mundo real e fazer como se você tivesse dentro de um submarino navegando na realidade, tá. Então o que que eu fazia? Eu punha um escafandro na sua cabeça que eu mandei adereçar, era lindo, um escafandro, realmente um escafandro grande. Então você vestia aquilo e não via mais, é um capacete escuro, você não via mais nada do mundo exterior, nem o som passava direito. E o que que a sua relação com o mundo exterior era através de uma escotilha que tinha de novo, um visor vídeo e que você via o mundo através dessa mediado por esse visor, por essa imagem. E a câmera que captava a imagem exterior e jogava para dentro do seu mundo, ficava na mão de uma terceira pessoa. Era uma espécie de uma Uma lanterna com a lanterna, né? câmera. É. Era uma lanterna com a câmera. Então o que acontecia? Eu estava lá dentro e dava para o Bernardo, por exemplo, a câmera. E o Bernardo era uma parceria, já era se o Bernardo agisse de má fé com você e te sacaneasse, você não ia conseguir andar, porque Sim, se você então a brincadeira era: nós nascemos com o olhar para frente, então a nossa referência do mundo é essa. Se você põe um olhar diferente desse, seu cérebro vai ter dificuldade de entender para onde você vai. Então, se eu punha a câmera, o Bernardo, no caso, pegasse a câmera e pusesse no mesmo eixo meu, podia ser deslocado, que eu ia entender. Então, o que estava lá na frente, daí eu andava reto. Se ele punha a câmera perpendicular, eu travava, porque meu cérebro não entende que imagem é aquela, de onde vem. Apesar de eu estar aparecendo na imagem até. Então, demorava um tempo até você decodificar a situação, e se você conseguisse decodificar, daí você conseguia andar. Senão você ficava parado, né. E se ficasse um ponto de vista maluco, no chão ou de costas, daí o cara não andava, né. Você fez experiência lá, ô Bernardo? sim, Hã, sim. Não, tinha uma coisa que era realmente, se a pessoa virava a lanterna para você que está vestindo o escafandro, era como se você, tivesse se vendo no espelho, assim, um pouco, né. Mas é é, diferente, porque a câmera muda o não é um espelho, né. é, E aí você vai andando para frente, só que na imagem tem um cara que está andando para frente para você, né. é. Então para você o seu cérebro associar que é você que está fazendo aquele movimento, então igual você falou, se virasse perpendicular, a impressão que eu tenho dentro do escafandro é que eu estou fazendo esse caminho, não esse caminho. Então eu andava para frente achando que eu ia chegar para cá, nesse ponto, né? Porque né, a sensação que dá é que você está nesse percurso que a pessoa está apontando, né? Então, mas tem uma coisa, Bernardo, que é interessante, que eu tinha em mente também quando fiz isso, é o seguinte: nós estamos muito acostumados a ver imagens em tudo que é lugar, é um mundo virtual que a gente vive, que é mediado pela câmera, pelo olhar da câmera. A câmera pega um recorte da realidade, joga na tela da televisão, por exemplo, né, o Jornal da Globo. Você vê as imagens e você vê aquilo como realidade, tá. Agora, você esquece que aquilo é mediado, né, e toda a imagem virtual é mediada pela câmera, que você acha que é uma janela, para o real, para o verdadeiro, e não é. Sim, é, Então, nessa brincadeira, quando a câmera estava na posição certa, você enxergava a realidade como real, então você, navegava bem, você entendia e você virava uma janela transparente. Mas quando essa câmera, o olhar, a mediação começava a mudar de ângulo, você começava a interferir no meio, né, e o meio é a mensagem, ele não é mais a mensagem certa. Mais ou menos o que o sim. Paik, o na Num Jun Paik, aquele coreano, o pai da video arte do mundo, né, é um Uhum. cara genial, ele tinha a televisão, ele pegava uns ímãs, televisão com feixe de raios catódicos, né, agora não,
mas não existe mais isso, mas ele punha um ímã na televisão e distorcia a imagem. Então, a imagem, a televisão que você achava que era real, verdadeira, uma imagem, uma janela para o mundo, ele punha aqueles ímãs e distorcia tudo. Isso, exato. É. E Bom, bom, e além do escafandro tinha o submarino, que aí eram três. Então, se no escafandro você encaixa, né, é uma pessoa que veste, no submarino são três simultâneas, né? são 3 simultâneas. Aí era a mesma coisa, só que assim, você vestia o submarino, porque você estava navegando na realidade de outro ponto de vista, e as câmeras daí eram um lugar, uma era no pé, outra era para trás, eram 3 câmeras em lugares diferentes, e o piloto, e lá no vídeo submarino tinha som de submarino, tudo, você entrava em outro mundo mesmo, era bem legal isso, você punha e você saía desse mundo aqui. Bastava isolar essa cabeça, seu corpo ficava em outro lugar, né. E essa sensação era bem legal. E o piloto que dirigia, ou o rabo do submarino também, a traseira também podia ir para lá e para cá. E eles eram que tinham as câmeras de referência. O cara do meio ficava meio, passeando, era o turista, né. E esse submarino ia andando, e o legal é que isso ficava lá dentro desse centro cultural e sempre tinha gente, então e foi um evento na estreia, por exemplo, estava cheio de gente e ficava esse escafandro submarino, as pessoas andando, era bem era divertido, viu. Sim. Acontecia. E aí, quem quiser conhecer essas peças de perto, tá lá no centro da Terra agora, né? Ah, estão Depois que a penduradas lá. instalação foi desativada, ela tá lá com o registro, né? Então, era o Lá no vídeo centro da Terra. submarino e o vídeo escafandro, e estão lá no centro da Terra. Aliás, Bernardo, foi bom você lembrar, toda essas, obras da Companhia do Centro da Terra estão no nossos disponíveis no nosso site. Quem tiver interesse em conhecer mais, é www.centrodaterra.org.br. Centro da Terra, tudo junto.org.br. E lá tem tudo. Tem vídeo, tem os links, tem fotografias, vai ter tudo lá em breve. Bom, Bom, e aí a última, depois, quer dizer, depois encerraram o ciclo multicultural, né? O Centro de Cultura é, Judaica virou o NIBS, teve toda uma transformação lá naquele prédio, né? Mas a última, depois do vídeo escafandro e vídeo submarino, foi o Muro das Videolamentações, em 2010. em É, 2010. É. de novo uma brincadeira com o Muro das Lamentações, como é o nome, a alcunha do Muro Sagrado dos judeus lá em Jerusalém, né, que é onde todo mundo vai rezar e tal, isso todo mundo conhece, né. Hã, e lá, quer dizer, nesse caso era vídeo lamentações, porque então o que que acontecia? Isso já era uma pesquisa, porque, eu sempre pesquisei tecnologia para trazer para o teatro, e é a nossa pegada aqui da Companhia do Centro da Terra é misturar linguagens e trazer tecnologia para o palco e misturar com atores e tal, ou fazer expedições, multimídia fora do teatro, em espaços inusitados e tal, né, site specific, né. Então essa era uma pesquisa que, assim, eu descobri que existe uma coisa que chama Audio Spotlight, não sei se quem conhece isso, agora já é tem por aí, já é antigo isso, mas na época ainda estava saindo, é uma pesquisa de uns americanos que, assim, é uma um projetor de som direcional, porque o som ele é esférico, né, ele é espacial. Você faz um barulho aqui, ele se difunde espacialmente em 360 graus, né. Mas essa caixa de som não, ela é direcional. Eles pegam o som, faz o som funcionar em linha reta, tipo laser, que ele é reto, né. Então, eles até desenvolveram uma arma, que era um canhão de som direcional para atordoar os inimigos. Então tinha lá, tem ainda, se procurar no site deles, eu acho que ainda tem, que era canhões que eles punham lá no Iraque, os soldados americanos com esses canhões atordoando os inimigos iraquianos lá longe, que é um som que bate, e essas caixas são pequenininhas, mas se eu posicionar a caixa e para você escuta o som, mas quem tiver do seu lado não escuta. É incrível, não é É, verdade? Você ter isso é muito legal. É. Então o que acontecia?
E ela é também ela reflete, então ela bate e reflete que nem luz, por isso chama Audio Spotlight, que ela, se eu puser aqui, ela bate aqui e reflete para cá, sabe? E você jura que o som sai daqui. Então, a brincadeira era essa, é pegar uma parede de concreto, que o Centro de Cultura Judaica, hoje o Nibs Cultural, tem muito concreto, são paredes de concreto armado, muito grossas. Então, eu queria que aquelas paredes falassem. Então, eu pedi para o Amir Admoni fazer uma animação daquele muro. Então, o muro tinha um rosto de concreto que falava. Então, você olhava, parecia que o muro era moldado e o próprio muro ficava falando. Ele falava em Yiddish, quer dizer, pouca gente entendia. E era um cara muito mal-humorado, esse personagem ficava falando, né? Mas ele falava e articuladamente. Só que o som saía da parede de concreto, porque eu punha esse refletor de vídeo, esse emissor de som, né? Refletor de vídeo, esse áudio spotlight, e ele batia na parede e refletia na boca do cara. Então, o público chegava lá e jurava por Deus que o som saía do concreto. Não é? Sim. Fala você um pouco, Não, Bernardo. e é isso. E esse muro de concreto era um muro, era uma coisa realmente Sólida. sólida, assim, né? Era um muro grosso, grande, você via pesado, gelado, assim, né? É. E aí, quando aparecia, porque esse rosto, né, desse muro que lamentava, ele sumia e aparecia, né? É. Ele tinha uma coisa que às vezes ele dava Era um projetor de vídeo projetando lá. era um projetor de vídeo, mas que se misturava com essa textura da Isso. parede, né? Então parecia que da parede surgia esse rosto. E você estava ali e aí você escutava ele falando com você, né? Porque ele olhava assim, tal, e falava com você, e você chegava perto, mas você passava a mão e você não tinha nada, não tinha uma caixinha de som, não tinha nada, mas o som, e as pessoas chegavam perto, botavam ouvido, não acredito, como assim que o muro está falando, né? Então, essa tecnologia do Audio Spotlight, que ficava ali meio escondidinho, né, tal, É. era um truque, né? Mas É um que tinha truque. um efeito muito, Ninguém bom, né? conhecia esse equipamento, mas já teve uma instalação, já é antigo isso, olha, isso a gente fez em 2010, faz 11 anos, né? E foi difícil, tive que trazer dos Estados Unidos, era complicado, foi difícil de achar, porque não em todo lugar vendia. Agora não sei como está, porque não deu muito certo, eu acho, porque ele tem um volume pequeno, mas é muito interessante pelos pequenos efeitos. E fizeram uma instalação, áudio instalação, lá no no MoMA de Nova York, eu sei que fizeram uma coisa muito bacana lá. Não lembro quem, mas esteve usando esses aparelhos, tá? Sim, Então, é uma brincadeira de tecnologia, mas era muito eficiente e interessante sim, de ver e presenciar aquilo, né? Mesmo porque era um truque. sim, Então, essa sim, foi a última instalação do Centro de Cultura Judaica, e bastante experimental, que era como as coisas que a gente faz. E quando você faz uma coisa experimental, umas dão mais certo do que outras, né, Bernardo? A gente faz umas coisas dão certo, outras não dão. O não, porque importante elas estão dentro de uma pesquisa, né? Então é uma coisa que está em movimento, né? é, Não é uma coisa acabada, né? É sempre uma coisa vai empurrando a outra, né? De um surge o outro e vai seguindo, assim, né? isso era uma maneira de utilizar a tecnologia para ver como que podia usar em em outras obras, em outros espetáculos, né? E Sim. o trato, essa tecnologia, pelo menos essas caixas que eu consegui trazer e comprar dos Estados Unidos, eu trouxe várias, foram 2 tipos diferentes, tal, eram não eram muito eficientes, eu achei. O volume era baixo e Sim. tal, né? Mas o resultado para essa instalação pocket, assim, pequena, foi muito bacana, funcionou bem. Mas Sim. tem museu que usa, é uma coisa interessante. É, porque é uma boa, né? Essa coisa de direcionar o som não é, Bacana. quer dizer, é bom, principalmente para esses ambientes expositivos, tudo, né? Porque É, imagina se não fosse isso, tá todo mundo na sala inteira ouvindo. ouvindo o muro, aí não fazia muito sentido, né? Isso eu acho que resolvia. Se não fizerem arma com isso. Mas É. enfim, Mas, bom, mas acho que para fechar, falou a vocês, é. qual que é a próxima? Você que me diga. Próximo é você com seus trabalhos, É, né? Você com seus trabalhos, né? não, eu Suas sei que você tem experiências. algumas na gaveta, né? Não, eu tenho umas instalações muito legais para, eu chamo de arte pós-dêmica. É depois da Aham, epidemia. Tem
Então, que é muito isso, qual vai ser a arte pós-epidemia? Eu acho que vai ter isso tudo vai interferir Sim, na arte, vai ser. Então eu tenho umas instalações pós-dêmicas que eu não vou contar aqui, mas um dia eu gosto de contar coisas que já foram feitas, né, que claro, vai fazer, claro. mas tem Sim, bastante instalações interessantes. Mas eu acho que é isso, tá Bernardo. bom. Então hoje a gente encerra esse ciclo de bate-papos e conversas sobre esses temas, hã, e elas vão ficar disponíveis no site Centro da Terra, e quem quiser ver, visite o site ou liga para a gente conversa um pouco sobre tudo isso, né. Sim. E Obrigado assim por terem que participado. voltarmos, opa, desculpa. Não, e Fala. assim que acho que voltarmos dessa fase horrível, né, que a gente está passando, convidar todo mundo para conhecer o Centro da Terra, Teatro Centro da Terra, porque lá também tem, né, muito registro, muita coisa Ah, de tudo sim, isso que foi sim. falado, né. O Centro da Terra nasceu disso tudo, né. E hoje está É, muito bacana, ou quer dizer, hoje está tudo parado, mas o Centro da Terra estava sim, indo nossa, estava muito bacana, era um polo cultural de São Paulo mesmo, muito vivo, né, estavam acontecendo coisas incríveis lá. sim. Então tá bom, Tá então eu bom. queria agradecer todo mundo por quem esteve aqui conosco ouvindo tudo, muito obrigado. E Bernardo, muito obrigado sempre por toda a sua Valeu. participação aqui É muito conosco. bom falar disso tudo. É, Obrigado. então Saudades, vamos. né. Saudades. Então tá. Bom, Tchau. Boa valeu. noite, obrigado, Tchau. tá? Até mais. Tchau, Até tchau. mais.